os 10 mandamentos e os exames de consciência. Pessoal, para que a gente possa fazer um bom exame de consciência, e aqui, tanto como preparação para as confissões, né, para uma boa confissão, quanto como uma preparação diária, aqueles 3 exames que a tradição da igreja nos ensina ao longo do dia. Né? Um primeiro exame na forma de um propósito para o dia, um segundo exame revendo, né, o que foi feito no seu dia e renovando o seu propósito para o fim do dia, e um terceiro exame, né, revendo o seu dia inteiro. Então, para que a gente faça bem esse exame de consciência, a gente tem que levar em consideração 3 coisas. Suportar pacientemente as contrariedades que Deus permite, evitar tudo aquilo que não santifica e ordenar o nosso dia a Deus com as ferramentas que a igreja nos ensina. Ou seja, fazendo orações, exames, meditações, exercícios, mortificações, penitências, jejuns, abstinências, né? E principalmente recebendo aí os sacramentos, que são a fonte da graça para que a gente faça bem todas essas coisas, né? Porque por conta própria, com nossos próprios esforços, a gente não consegue fazer nada disso muito bem. Sem mim nada podeis fazer, disse nosso Senhor, né? Então, a respeito, primeiro, a gente viu que suportar pacientemente as contrariedades, né, tem aí um sentido, né? Por que isso? Porque nessas contrariedades, pessoal, Deus não quer que a gente Ele não quer aquela contrariedade pra gente especificamente, né? Não por ela mesma. O que Ele quer é causar-nos alguma contrariedade para nos dar ocasião de combate, para que a gente possa não escolher a nossa vontade, mas a dele. Entende? É assim que funciona. E aí a gente está amando mais do que a nós mesmos. A gente faz sacrifícios de amor a Deus. E a gente então começa a se preparar para o céu, que é o quê? Uma pertença total a Deus, né? E uma posse total de Deus. Então é nesse sentido. E evitar tudo aquilo que não santifica, pessoal. Desde as coisas mais grosseiras até as sutilezas. E aí a gente pode fazer um apanhado a partir dos 10 mandamentos. A gente vai falar aqui nesse vídeo do primeiro mandamento, depois a gente fala dos outros, né? Então, a partir disso, existe uma lista que a gente possa fazer que não esgota, pessoal. Não é uma lista de pecados perfeita, mas uma lista que a gente pode fazer dando algumas pistas, algumas dicas, né, do que a gente costuma pecar e que muitas vezes a gente nem tem consciência. Acontece muito, e é triste ouvir isso, né? Uma pessoa fala assim, tem 40 anos que eu não confesso, mas eu nem sei o que confessar, porque eu nem sei se eu pequei, porque eu nunca fiz mal a ninguém, né? E outras pessoas já falam, nossa, tem um tempo que eu não confesso, mas eu também não mato, não roubo, não faço mal a ninguém. Então, assim, pessoal, é uma baita de uma dificuldade de consciência do pecado, né? Porque a gente vê que os santos, e nem precisa ser santo para isso, quanto mais a gente avança na vida interior, mais a gente vai tendo consciência do quanto a gente é pecador. O número de pecados aumenta, não porque a gente peca mais, mas porque a gente descobre novos pecados, né? E a gente descobre que eles são muito mais fortes, são muito mais graves do que a gente imaginava no primeiro momento. Então, tanto pela quantidade quanto pela gravidade, a gente vai modificando esse nosso pensamento, vai apurando, né? Vai afiando isso aí na gente. Então, é importante a gente ter essa consciência maior do pecado, e a ideia é ampliar um pouco essa nossa visão com isso que a gente vai explicar agora aqui a respeito do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Como que a gente viola, pessoal, normalmente esse primeiro mandamento? Que pouca gente costuma confessar, né, esse primeiro mandamento. Quando a gente ama o nosso bem-estar, a nossa saúde, o nosso trabalho, o nosso poder, a nossa fama, o nosso dinheiro, a nossa família, os nossos amigos, o nosso corpo, a nossa honra, a nossa erudição, né, o nosso conhecimento, os nossos bens materiais, as nossas distrações e diversões, né, mais do que a Deus. Então a gente precisa ser muito honesto nessa avaliação, porque a gente costuma ter mistura. A gente tem um amor honesto a Deus e tem essas coisas também, né? Então a gente fala, não, mas então tem amor a Deus. Não, mas peraí, mas você tem que eliminar essa desordem dessas coisas, né? Ter um puro amor a Deus, né? Tô dizendo que é fácil, pessoal, mas a gente tem que começar. A ideia do exame é a gente começar a treinar isso aí, a gente começar a melhorar nessas coisas, né? Depois, não suportar pacientemente as contrariedades que Deus permite, a gente já falou disso, né? Como ofensas, desprezos e demais contrariedades no trabalho, na família, até perdas, doenças, luto, né? Isso não significa tomar pedrada e não se defender, pessoal. Não significa não exercer a legítima defesa, não significa nada disso, né? Significa você fazer as coisas quando convém, ter sabedoria, né? De se defender também quando convém e na medida em que convém, na medida em que é útil a preservação da vida e tudo mais, a salvação das almas, e fazer todas essas coisas
ainda que quando você tome medidas, mas aproveitar todas essas coisas para oferecer sacrifício de amor a Deus. Senhor, seja feita a vossa vontade, uno esses sofrimentos à vossa cruz, né? Vós que sofreste tanto por mim. Então, eis mais uma coisa. Depois, evitar tudo aquilo que não santifica, ou seja, não evitar o que não santifica. A gente costuma fazer muito também, pecar muito aí, né? Mesmo coisas lícitas, em que você poderia ser mais generoso com Deus. Então, pessoal, a generosidade aqui é um ponto importante, né? Quer parar? Já terminei o texto, agora eu vou fazer o que eu queria. Não, então eu vou evitar, eu vou rezar mais uma dezena. Vou fazer essa generosidade com Deus, né? E em tantas outras coisas. Hoje agora eu quero passear. Não, peraí. Eu sei que é bom, mas eu aguento não fazer? Eu aguento pegar aquela leitura, eu aguento pegar a imitação de Cristo e ler um pouquinho? Eu vou fazer um esforço. Eu vou ser generoso com Deus. Porque na verdade, pessoal, não é Deus que precisa da nossa generosidade. Nós precisamos ser generosos com Deus para a nossa santificação e para a nossa salvação, né? Mas é legal a gente pensar desse modo. Eu vou fazer uma generosidade com Deus, puxa vida, que morreu na cruz por mim, né? Então, mesmo coisas que são lícitas em si mesmas, mas no conjunto, quando a gente as prefere do que outras coisas mais santas, né? Quando a gente tem esse apego desordenado a essas coisas e acaba gastando mais tempo, tendo mais gosto por elas do que pelas coisas de Deus, a gente acaba, no final das contas, pecando contra o primeiro mandamento. É sim um tipo de pecado, né? Então, gastando aí o tempo da vida para a santificação, porque o tempo que Deus nos deu aqui na Terra é para que a gente se aproxime dele, né? Faça um combate contra o nosso amor próprio e pertença completamente a Deus, né? Então a gente gasta nosso tempo, muitas vezes, com diversões e distrações vãs, né? Dentro e fora de casa. E outro ponto, viver ou passar horas do dia vivendo como se Deus nem existisse. A gente mal se lembra da nossa vocação. Aqui estamos aqui no mundo. É legal a gente fazer um esforço de se lembrar constantemente disso, né, pessoal? Senão a gente cai numa espécie de ateísmo prático ao longo do nosso dia, né? E a gente acaba então não se esforçando ao máximo pelo céu. E tendo mais empenho muitas vezes nas coisas do mundo do que na vida interior, né? Esse esforçar-se ao máximo pelo céu é um bom critério, porque muitas vezes a gente se esforça tanto em outras coisas, mas quando é a respeito do céu a gente não estuda o suficiente, não busca o suficiente, não reza o suficiente, não se desgasta o suficiente, né? A gente se poupa demais e a gente vem com a desculpinha de que é no nosso tempo. Só que, pessoal, o nosso tempo a gente não sabe até onde vai, né? E pelo amor de Deus, o nosso tempo é muito, muito mal aproveitado e a consciência que a gente tem, né, das coisas é muito pequena. Então não vá no seu tempo, vá no tempo que os santos nos ensinam, né? Comece a se esforçar nessa direção, né? Tudo isso é muito difícil, mas esses exames são justamente para que a gente comece a melhorar nessa direção, né? Então esse aí são algumas análises que a gente pode fazer a respeito do primeiro mandamento para a gente começar a colocar em prática os nossos exames quanto àquela parte de evitar tudo aquilo que não santifica.